Estamos de volta com o Band Eleições. O programa hoje tem como convidados o jornalista Elcio Costa e também o advogado especialista em direito eleitoral Fernando Neisser, que está com a gente por Skype. Nós fomos às ruas ouvir a população para saber se eles já estão atentos às eleições de novembro e o que eles esperam dos candidatos. Uma especialista lembra que a pandemia deve fazer com que todos repensem os temas de campanha, como a gente vê na reportagem. A pandemia do coronavírus vai impactar diretamente nas eleições. Nas ruas, a preocupação de muitos eleitores ainda é com a segurança para ir às urnas em novembro. Sobre a eleição, eu acho que não deveria devido à pandemia. Porque com certeza vai ter aglomeração, né? Não me sinto segura. É só se prevenir, tá? Não ficar na aglomeração de pessoas, né? Álcool gel, máscaras. Tenho 75 anos. E eu preferia esse ano não votar, porque eu acho que estou correndo perigo. Eu me sinto segura sim, eu não estou com medo de votar não, eu acho que é uma coisa bem necessária, eu acho que é algo que a gente tem que enfrentar para melhoria para nós mesmos. A socióloga Lidiane Maciel diz que com a pandemia, os candidatos precisam repensar os temas da campanha. Normalmente nós temos os comícios, nós temos o corpo a corpo, que faz muito parte dessa política eleitoral brasileira, né? Então, como cobrar hoje, essa presença de determinadas pautas na eleição, né? Então, assim, de fato, vai ser um novo para nós, né? A gente ainda não sabe como que vai ser essa experiência desse ano eleitoral, mas, assim, de fato, mais uma vez eu gostaria de enfatizar a importância das mídias sociais, né? E dessas trocas de mensagens que hoje nós fazemos em aplicativos. Os eleitores ainda aguardam propostas e quem vive o dia a dia das cidades sabe bem do que os municípios precisam. Muito lotados os transportes, então tinha que dar uma melhorada, reduzir mais, aumentar mais as linhas. Tem bastante melhorias, se for ver bem aí, ruas, calçadas, avenidas, mais segurança, policiamento, não só no centro como nos bairros. A socióloga, ouvida pela nossa reportagem, disse também que é preciso ficar atento às fake news, um problema global. Nós sabemos o quanto que a democracia tem sofrido por conta desse novo momento histórico mesmo na disseminação de informações falsas. Então, eu acho que a dica mais importante é ler as propostas, acessar as plataformas dos candidatos, né, as plataformas confiáveis, verificar os sites de notícia, e a gente sabe que vários canais têm feito verificação de notícia, né? Então, acho que hoje nós temos que nos blindar contra as fake news, né? Estudando cada vez mais os nossos candidatos. Em cima desse assunto, doutor Fernando Neisser, eu gostaria de ouvi-lo. O senhor falou que é a eleição do WhatsApp, a própria socióloga falou da questão das redes sociais, é uma campanha digital. No WhatsApp pode tudo? Pode robô? Está liberado tudo ou não? O WhatsApp acaba se tornando uma bolha, né? Como é que, o que pode e o que não pode nesse momento da campanha e nessa eleição? Olha, a legislação eleitoral, a regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral proíbem, por exemplo, o disparo em massa, inclusive pelo WhatsApp ou por outros programas de mensagem, SMS, o telemarketing. Isso tende a evitar que as campanhas façam esses disparos massivos, já que ainda que o façam de forma escondida, vão estar sujeitas eventualmente a uma ação bastante pesada por abuso de poder econômico, levando à cassação. Um outro problema a ser observado com relação ao WhatsApp são os dados pessoais dos eleitores, das eleitoras, que circulam na mão de grandes empresas de Big Data e que são usados também ilegalmente, partidos candidatos não podem ter acesso a esses bancos de dados, para conseguir chegar nessas pessoas e, mais do que chegar a elas, chegar com um discurso palatável, sabendo exatamente o que aquelas pessoas querem ouvir. Esse é um outro risco que as candidaturas correm se valerem desses mecanismos para tentar confundir e, de alguma forma, convencer o eleitor a votar ou não votar numa determinada candidatura. Não vale tudo no WhatsApp e é muito importante, como disse a socióloga que participou aqui do programa conosco, que as pessoas chequem tudo que recebam antes de passar adiante. E mais do que isso, é possível denunciar quando se depara com uma fake news? Qual o caminho para o eleitor?
Existe um programa oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, que é o Pardal. É um aplicativo, também é um site, que todo tipo de denúncia de propaganda irregular, seja ela falsa, mentirosa, ou uma propaganda acima do tamanho permitido, ou num lugar proibido, pode ser fotografado, pode ser printado uma tela, encaminhado, que isso é dado encaminhamento pelo Ministério Público Eleitoral. Também pode ser encaminhado para as próprias campanhas, né, para as campanhas adversárias, que são os principais fiscais das eleições, é quem tem o maior interesse em levar as ilegalidades dos adversários para a Justiça Eleitoral. É um fiscalizando o outro. Elcio Costa, o papel da imprensa estabelecida, dos grandes veículos de comunicação, nós aqui no Grupo Bandeirantes vamos realizar 8 debates nesse primeiro turno, se tivermos segundo turno vamos realizar debates, outras emissoras vão. É importante ficar de olho nisso também para não ficar dentro de uma bolha nessa campanha? E se estiver na bolha, precisa saber como estourar a bolha. A informação ela nunca foi tão importante e a gente precisa saber quem chancela a informação. São veículos de qualidade, veículos estabelecidos, como a Bandeirantes, que tem uma tradição de debate, de informação política, ou outros jornais, portais conhecidos de notícia, eles são os canais prioritários de uma informação que foi checada e rechecada. É importante, hoje nós estamos vivendo, por exemplo, a Câmara Federal está analisando a lei das fake news. É uma coisa que passa às vezes ao largo da grande parte das pessoas, mas é um momento importante para a gente tentar saber separar e responsabilizar as pessoas que divulgam informação errônea, propositalmente errônea, para causar confusão, né? Então, nós estamos vivendo um momento interessante. Os veículos são responsáveis, fazem muito parte desse papel de fiscalização. Muitas vezes a estrutura formal, como a Justiça Eleitoral, ela não consegue ainda dar respostas tão rápidas sobre isso. Nós tivemos um fenômeno na eleição de 2018 que foi sendo conhecido de 2019 e 2020 por revelações da própria imprensa, disparos em massa, pessoas que financiavam esses disparos em massa, como é que essa estrutura toda operava. Então é muito importante saber o que você, quando receber a informação no seu telefone, por WhatsApp, o que pensar e pensar muito bem antes de você simplesmente disparar uma informação que você sabe, ou pelo menos você supõe que seja duvidosa. É uma responsabilidade de todos nós. Perfeito. Doutor Fernando Nasser, o senhor acredita que essa campanha pode ter muito problema com a questão do financiamento, já que as regras mudaram, as pessoas devem ficar atentas a isso e os candidatos, principalmente, querer ser espertinho, pode cair do cavalo? Sem dúvida nenhuma, a Justiça Eleitoral, de muitos anos já para cá, vem apertando o cerco sobre financiamento ilegal. A gente, não à toa, tem visto tantos escândalos ligados a financiamento irregular de campanhas. Nós estamos num cenário hoje em que o financiamento vai ser primordialmente público, fundos de dinheiro público, o fundo eleitoral e o fundo partidário vão custear boa parte das campanhas, mas fundamentalmente nas cidades maiores, que é para onde os partidos conseguem direcionar esses recursos. Então, as cidades menores vão ter campanhas muito baratas. A nossa população, nosso eleitorado, não tem uma tradição de doar recursos para as campanhas, como em alguns outros países há, e, portanto, essas campanhas vão estar com muito pouco material para ser distribuído, com muito pouco dinheiro para custear equipes de comunicação. A gente tende a ver campanhas aí mais austeras. Aquilo que, enfim, a sociedade vinha pedindo há muitos anos para reduzir os custos das campanhas. E mais limpas também, não é, doutor Fernando? Porque esse é um outro problema das eleições, né? Não, sem dúvida, até pela questão da pandemia, quer dizer, nós não vamos ter tanta distribuição de material gráfico nas ruas pelo simples fato de que as pessoas estão circulando menos nas ruas. Eu queria só trazer um alerta sobre a questão da segurança na votação, que foi um tema aí bastante ouvido com relação à população no vídeo que a gente assistiu agora há pouco. Eu acho que todos devem ficar bastante tranquilos com relação a isso. A Justiça Eleitoral está tendo um cuidado excepcional para preparar as eleições. Nós estamos já com comércio aberto, com restaurantes abertos, enfim, as pessoas que precisam sair estão saindo com cautela. Para as eleições, a segurança vai ser ainda maior. Há um grupo grande de empresários, de instituições que estão auxiliando a Justiça Eleitoral, já angariando máscaras, equipamento, visores, para proteger todos os mesários e mesárias e todos os eleitores que forem comparecer. Ninguém vai poder votar sem máscara, ninguém vai poder entrar nos locais de votação sem máscara. Vai haver um controle muito grande de aglomeração. Eu acho que nós podemos ficar tranquilos e cumprir o nosso dever cidadão
de ir votar. A lei eleitoral ainda pode mudar, por exemplo, com um período maior de votação? Se falavam até em 2 dias, mas de repente se ia até mais tarde essa votação para evitar aglomerações. Como é que o senhor acompanha isso junto à Justiça Eleitoral, doutor? Não se trata de uma mudança da lei propriamente dita, mas só da regulamentação. Isso está autorizado a ser feito. A PEC, né, a proposta de emenda constitucional que foi aprovada, virou uma emenda constitucional, ela autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a fazer esses ajustes necessários e está em debate. Muito provavelmente vai haver uma ampliação do horário de votação. Não existe a hipótese de votação em 2 dias por uma questão de segurança. Os sistemas das urnas eletrônicas, eles permaneceriam abertos durante a noite, o que é um risco que não vale a pena correr. Melhor ampliar um pouco o horário de votação para esparçar mais os eleitores e eleitoras. Elcio Costa, você acha que os candidatos vão ter que, além de explicar as propostas, convencer os eleitores a irem na votação? Eu acho que isso vai ser um papel do candidato e vai ser um papel de todo mundo, todos nós que temos alguma responsabilidade nesse processo. Nós tivemos uma eleição na França agora que a abstenção foi recorde, né? O próprio presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, as expectativas dele também, ele faz um alerta para que possa haver um recorde de abstenção, de não comparecimento às urnas, né? Então, acho que, na realidade, isso tem que ser um trabalho dos próprios veículos, do tribunal, dos partidos e dos candidatos, para tentar haver um convencimento do eleitor. A eleição é uma hora de passar a régua, da sociedade passar a régua e falar assim, como é que nós vamos, até aqui foi assim, como é que nós vamos para frente, né? É fazer um balanço e traçar uma perspectiva para o futuro. É importante votar. Então, acho que com essa visão, acho que é papel de todo mundo que tem responsabilidade na sociedade, incentivar a votação, orientar que o eleitor pode ir, trabalhar e contribuir também que a gente tenha uma eleição segura. Nosso tempo está chegando ao final. Doutor Fernando, prazer em recebê-lo aqui no Band Eleições desta semana. Tenho certeza que nos encontraremos nessa corrida eleitoral. Até uma próxima oportunidade. O prazer foi meu, especialmente estar aqui na Band Vale. Eu sou de São José dos Campos, então estou me sentindo em casa. Obrigado pelo convite e boa noite a todos. A gente que agradece. Elcio Costa, um prazer tê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade. Até mais, Nicolini. Boa noite, obrigado a todos. Muito obrigado. Band Eleições volta na próxima semana, sempre a partir da meia-noite, aqui na tela da Band. A cobertura completa das eleições você também acompanha de segunda a sexta-feira nas 2 edições do Band Cidade, às 10 para 1 da tarde e às 10 para 7 da noite, em nossas redes sociais. Vem aí o Jornal da Noite. Até o nosso próximo encontro. Tchau.